Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou o Felipe Barbosa, esse escritor que um dia fala de Disney, que um dia fala de horror, mas que hoje, meu amigo, vai falar de Disney e de horror, porque a gente não é pouca coisa aqui nesse canal, não. Sim, gente, o tema aqui hoje é Disney, mas hoje eu acordei com vontade de falar de monstro, então eu separei para vocês relembrarem aqui comigo 6 monstros inesquecíveis da Disney, porque nem só de princesas e príncipes vive a Disney, fantasia precisa de monstros também. Então a gente vai falar aqui hoje de 6 criaturas ali que poderiam muito bem ser potenciais personagens de filmes de horror, mas que escolheram estar ali nos filmes da Disney porque provavelmente o cachê era melhor. Antes da gente começar, não deixe de se inscrever aqui no canal, porque eu tô sempre falando de Disney e de monstros. Quer coisa melhor para poder educar o seu filho, para poder educar a sua criança, que Disney e monstros num só lugar? Não há. Se inscreve aí e bora lá! O primeiro monstro aqui da lista é o monstro que tá ali no filme, gente, só pra realmente causar pesadelo na criança. Eu estou falando do Chernabog. Se esse nome não te remeteu a ninguém, o Chernabog é um personagem mitológico, mas que é representado ali no filme Fantasia da Disney. Aquele filme maravilhoso, que é bem musical, bem colorido, mas convenhamos, você assiste ele e parece que você andou fumando umas dorgas. Pois bem, esse filme sempre foi assistido por crianças e por adultos, e eu me lembro bem quando eu, criança, assistia a cena do Chernabog e saí de ali com alguns traumas, porque basicamente o Chernabog ali é representado como um demônio que vive ali no monte chamado de Monte Calvo e que desperta toda noite de Halloween para poder invocar os seus espíritos e os seus demôniozinhos, né? Para uma festa de Halloween. E, gente, essa cena é representada de forma nada infantil. Definitivamente, mesmo sendo desenho animado, não parece uma cena para criança. Porque é uma cena inteira do Chernabog gigantesco ali, com os olhos brilhantes, parecendo um vampirão gigante, surgindo ali e simplesmente invocando espíritos de assassinos que morreram enforcados ali na vila, de pessoas que morreram na vila, invocando demônios debaixo da terra e fazendo esses demônios dançarem ali entre eles de uma forma bem louca. Então assim, gente, criança traumatizada ou não, essa cena é muito bem feita, principalmente da época, tanto que Chernabog nem precisou estar assim num filme da Disney que tenha mais enredo para que ele pudesse se consagrar ali com um dos vilões mais fantasmagóricos da Disney. Ele tá aqui nessa lista então como um monstro emblemático, como um monstro inesquecível e convenhamos, pensa só Chernabog num filme de horror, eu acho que dava uma coisa muito massa e eu inclusive acho que a Disney devia apostar nessa pegada de horror aí pros seus live actions. Pensa só, Chernabog 2021. Eu compro, hein? No próximo lugar aqui da lista, é claro que numa lista de monstros da Disney eu não poderia deixar de falar de Monstros S.A. Mas eu não vou falar do Sully, eu não vou falar do Mike Wazowski aqui, porque apesar de eu amar esses dois personagens, na lista aqui de hoje eu quis abordar personagens que tem mais um lado vilanesco, que tem mais um lado do mal e que, como eu disse, poderiam ser bons personagens para filmes de terror. Então, galera, pensa só num filme de terror protagonizado pelo Randall, um dos grandes vilões ali de Monstros S.A. É claro que assim, o Randall não tem uma aparência assustadora. Na verdade, nenhum dos monstros de Monstros S.A. tem uma aparência assustadora. Todos eles são bem fofos, na verdade. Só que eu tô pedindo para vocês imaginarem aqui o Randall repaginado. Imagina que a Disney fez um live action, pegou ele e deu um ar mais sombrio, uma coisa mais grotesca ali para a aparência do monstro, para ele ser o grande vilão de um filme de terror. O mais assustador do Randall, na minha opinião, é a habilidade dele de se camuflar em qualquer lugar. Eu sempre tive certa agonia lá nas cenas finais de Monstros S.A. quando ele tá perseguindo o Mike e o Sully e você não consegue saber onde ele tá porque ele pode surgir de literalmente qualquer lugar. Então eu acho que o Randall seria um ótimo personagem para um filme de horror bem agoniante, com as vítimas fugindo do monstro, com ele surgindo ali do meio das sombras. Eu acho que ficava massa, por isso o Randall fica nessa posição aqui na lista. Ok, o próximo personagem aqui pode não fazer sentido para muitos de vocês, mas nenhum de vocês pode negar que ele é um monstro e que de certa forma, em boa parte ali do filme dele, ele é o vilão da história. Eu tô falando da Fera de A Bela e a Fera. Ah, Felipe, a Fera é o par romântico da Bela? Como assim? Eu sei, gente, mas vamos supor que você, criança, tá ali assistindo o filme e assistiu somente os 30 primeiros minutos. Viu somente a Fera saindo ali das sombras, prendendo o pai da Bela ali no castelo, depois ele prendendo a Bela, sendo extremamente grosso e arrogante com ela. Gente, aquela Fera ali, se um outro estúdio pegasse ela e desse uma repaginada, fizesse ela mais sombria, dava pra ficar um monstro de dar medo. Eu confesso que assim, a Fera não mete medo, mas quando eu era criança eu tinha uns calafrios quando eu vi o começo do filme da Bela e a Fera.
Então quando você pensa em todo um conjunto ali dele ser um príncipe amaldiçoado que agora tem uma forma de monstro e vive ali num castelo onde ninguém pode entrar e que se você entrar ele vai te fazer prisioneiro dele até a morte, gente, isso é plot de filme de horror, beleza? E é por isso que a fera também entra aqui na lista como um monstro inesquecível. Agora bora lá para um monstro que muitas vezes é esquecido, até porque ele é de um filme recente, ele não é tão clássico como os que eu já citei aqui. Eu estou falando do Tamatoa. Tamatoa, para quem não lembra, é o caranguejo gigante lá do filme da Moana. E esse monstro ele não está aqui por ser assustador, porque ele não é. Ele não está aqui por ele ser extremamente emblemático e inesquecível, porque ele também não é. Mas ele está aqui pelo seu incrível charme conquistador. Gente, convenhamos, tá pra nascer um monstro que seja tão charmoso quanto o Tamatoa. Inclusive, que seja tão charmoso e consiga intimidar a heroína do filme cantando ali uma música no meio de um clipe musical que é incrível e só colabora pra trilha sonora incrível do filme da Moana. O Tamatoa é o tipo de monstro que tem uma cena só no filme e ainda assim consegue ser icônico. Ele é rancoroso, ele é vingativo, ele tem raiva do mal e por ter prendido ele ali. E mesmo que não seja um monstro assustador, ele é perigoso, tanto é que a Moana e o mal quase viraram comida de peixe ali no covil dele. Então assim, o Tamatoa seria um bom personagem para um filme de terror? Não, eu acho que não daria certo. Mas eu precisei colocar ele aqui nessa lista porque a música dele é muito boa e era o único vídeo aqui do canal que ia dar pra eu falar desse bicho que eu amo tanto. Fica aqui um comentário extra pra você que nunca assistiu a cena pós-créditos de Moana, onde o Tamatoa tá lá, virado de cabeça pra baixo, sem conseguir se mover, e ele vira na nossa cara e fala que se fosse o Sebastião lá da Pequena Sereia, todo mundo tava indo ajudar ele. Tamatoa, eu me simpatizo com você, cara. Se você assistiu esse vídeo até aqui é porque você tá gostando, então não esquece de se inscrever aqui no canal, porque vai sair mais conteúdo parecido. E por favor, não esquece de deixar o seu comentário falando pra mim quais são os monstros inesquecíveis da Disney na sua opinião. Gente, esse monstro aqui eu pensei muito se eu deveria colocar ele na lista ou não, porque assim como a fera é questionável se a gente pode chamar de monstro ou não, mas eu acho que podemos e vou justificar já por quê. E também porque eu tenho um amor muito grande por esse personagem e vou falar dele em vídeos que vão sair na semana que vem. Então assim, eu acho que eu vou ser mais breve aqui nele, porque já vai ter muito conteúdo sobre o Stitch futuramente aqui no canal. Gente, Stitch sempre foi um dos meus personagens prediletos da Disney. Lilo e Stitch é um dos filmes prediletos da minha infância. E ao invés de ficar relembrando partes do filme aqui com vocês, porque eu já vou fazer isso semana que vem, eu gostaria de relembrar para quem ainda não era fã da Disney naquela época, quando Lilo e Stitch foi sair, teve toda uma divulgação pesada em cima do filme, todo um marketing ali que dizia que eles estavam trazendo o personagem mais temível, mais aterrorizante da Disney. E, inclusive, na época eu já curtia cinema, já amava a Disney e eu tava muito empolgado pro filme, porque em todos os trailers e pôsteres de divulgação eles mostravam todos os personagens icônicos clássicos da Disney, a Ariel, o Gênio, a Fera da Bela e a Fera, inclusive, todos eles fugindo do Stitch com medo dele, deixando claro que aquele personagem ali ele ia ser muito perigoso. E gente, o Stitch talvez seja na verdade o monstro mais perigoso da Disney, porque quando você olha para aquela aparência, você jamais vai imaginar que aquele coalinha azul, aquela coisinha fofinha, bonitinha, pode ser na verdade um monstro terrível que foi projetado por um cientista intergaláctico do mal para destruir planetas. E assim, você pode até discordar comigo da periculosidade do Stitch, mas você não pode discordar da inteligência dele. A gente pode dizer que ele é o monstro mais inteligente dessa lista porque o Jumba criou ele assim. Ele tem um QI muito avançado, ele consegue planejar tudo que ele vai fazer e ele tem um potencial destrutivo muito grande. Então assim, gente, a única coisa que impede o Stitch de ganhar o título de monstro mais aterrorizante, pior monstro ali da Disney, é o ponto fraco que ele tem, que se chama Lilo, que é a garotinha dele que ensina sobre Ohana, que ensina sobre família. Vamos falar de Lilo e Stitch semana que vem aqui no canal, aguardem. Se você tá vendo esse vídeo aqui no futuro, né, o vídeo já foi lançado e vai estar aqui nos cards pra você. Chegamos no primeiro lugar. Gente, é o seguinte, muitos de vocês aí me acompanham lá no meu Instagram. Quem me acompanha no meu Instagram sabe que eu tô sempre falando de Disney lá também. E sabem que se tem um filme da Disney que eu amo é Hércules. Hércules é a minha animação preferida. Por isso, eu não poderia deixar de colocar aqui os dois monstros mais emblemáticos e inesquecíveis da Disney, na minha opinião, que são o Agonia e o Pânico, os demônios ajudantes do Hades. Talvez aqui vocês estejam querendo me dar um tapa na cara, porque assim, numa lista de monstros da Disney, como é que eu posso colocar Agonia e Pânico em primeiro? Porque
todos os monstros que eu citei aqui com certeza iriam acabar com Agonia e Pânico, iriam destruir eles. Calma lá, meus senhores. Eu não estou colocando eles aqui em primeiro lugar porque eu acho que eles são monstros mais perigosos, mais demoníacos. É simplesmente porque os dois são incríveis. Gente, na boa, vocês se lembram dessa cena aqui? E você está aí usando essa marca! Tá afim? Gente, o Agonia e o Pânico são responsáveis, na minha opinião, por algumas das melhores cenas do filme. Eu acho que eles são uma dupla impagável. E assim, em defesa deles, eles só não são dois monstros intimidadores e perigosos por culpa do Hades, porque o Hades é um péssimo chefe e administrador. Porque assim, o Hades não fornece os direitos trabalhistas corretos aos seus empregados. Ele trata eles mal, é extremamente abusivo com eles, e isso faz com que Agonia e Pânico morram de medo do seu senhor ali, dono do inferno. E aí o que acontece? Exatamente por causa desse medo que eles sentem do Hades, eles acabam se atrapalhando ali, fazendo burrada na maioria das vezes. Mas gente, eles são demônios transformistas, capazes de acabar com qualquer um que chegue na frente deles. Então eu defendo que se dessem um filme de terror pro Pânico e pro Agonia liderarem ali uma história sozinhos, eu acho que eles poderiam fazer um horror decente, ou pelo menos fariam a gente dar boas risadas. Lembrete pra mim, preciso mutilar os dois depois da reunião. Independente disso, eles estão aqui porque eles são dois personagens icônicos que eu amo muito. Bom, gente, é isso aí. Eu adorei poder relembrar desses monstros icônicos da Disney aqui junto com vocês. Deixem aqui nos comentários quais outros monstros vocês lembraram aí, quais monstros da minha lista aqui vocês gostam ou qual vocês desgostam. Me diz a sua opinião que eu quero saber também. Curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal e, gente, não deixa de me seguir nas minhas redes sociais. Me segue lá no meu Instagram e no Twitter, porque é lá que eu sempre tô trocando papo com vocês e muitos desses papos geram vídeos aqui no canal, como foi o caso do vídeo de hoje. É isso aí, minha gente. Um beijo e tchau!